Joia, então vamos iniciar. Pessoal, obrigado pela participação de vocês, boa noite. Mais uma live aqui da Brácoro, passando bastante informação para todos. Eu queria agradecer aqui a presença do Adalton Ribeiro, que vai conversar com a gente hoje. Ele vai se apresentar e vai conversar um pouco sobre a parte de farmacovigilância. Como vai funcionar a dinâmica, só para todo mundo alinhado, a gente está aqui coordenando as perguntas de vocês no chat, então o chat está aberto para vocês escreverem. Primeiro o Adalton vai explicar, vai começar a conversar um pouquinho, para depois a gente abrir para as perguntas. Os microfones de vocês estão fechados nesse momento? Para que ele consiga apresentar e aí a gente continuar na nossa dinâmica, tá? Sejam todos muito bem-vindos e aproveitem. Adalton, por favor. Boa noite a todos. Estão me ouvindo bem, né? Sim. Tá. Boa noite. Primeiro, eu queria agradecer a Cássia e a Lívia pelo convite, né, de participar dessa live aqui com vocês para discutir um tema que, né, é de especial interesse para mim. Aí eu vou me apresentar aqui para quem não me conhece, eu já falo um pouquinho. Então, eu sou farmacêutico, tenho especialização em gestão de vigilância sanitária, eu trabalhei 10 anos como diretor de farmacovigilância no Centro de Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo, e no meio desse caminho eu acabei me envolvendo com a área de avaliação de tecnologia em saúde, né, as farmacoeconomias da vida, e tenho um MBA nessa área, em Economia e Avaliação de Tecnologia em Saúde, e acabei fazendo uma mudança aí de profissional no meio do caminho. Mas depois de 15 anos, né, considerando o meu tempo de estágio em farmacovigilância, não dá, eu estou sempre ligado à área de farmacovigilância, foi a área de farmacovigilância que acabou me levando para a área de avaliação de tecnologia em saúde, né? Então, atualmente, eu trabalho como consultor especialista em avaliação de tecnologia em saúde na Rede Brasileira de Avaliação de Tecnologia em Saúde, que é um órgão lá do Ministério da Saúde. Então, hoje eu estou no Ministério da Saúde como consultor nessa área de avaliação de tecnologia em saúde. E também, nesse período em que eu fiquei como diretor de farmacovigilância, né, do Estado de São Paulo, eu participava como membro da Câmara Técnica de Farmacovigilância da Anvisa, então eu tive uma participação bem intensa aí em farmacovigilância, né? Tá? Então, eu vou trazer para vocês aqui alguns tópicos para a gente abrir uma discussão. Então, para isso, eu preparei um PowerPoint que vai levar uns 10 minutinhos para eu levantar aqui algumas lebres, como se diz, né? Para a gente bater um papo na sequência, tá? Então, vai ser uma apresentação não muito extensa, vai ser 10 minutinhos, eu prometi, né, para a Cássia e para a Lívia, tá? Mas eu vou levantar alguns pontos aqui, porque depois a gente faz uma discussão em cima disso e com outras informações que vocês tiverem aí, tá bom? Tá? Então, vamos lá. Então, quando a gente vai falar de vacina, eu uso isso bastante em aula, né? Eu sou professor de pós-graduação também bastante tempo nessas áreas pelas quais eu transito aí profissionalmente falando. E sempre que eu vou dar uma aula relacionada à questão de vacinas, eu sempre lembro desse slide aqui, que é de um artigo bem legal falando da história da vacinação, que mostra lá nos primórdios, né? Primórdios, assim, pensando na parte farmacológica, que era o uso da variolação, né? Que era uma forma de você estimular uma resposta imune botando em contato partes, por exemplo, como tinha aquele camarada, eu acho que inglês, que foi lá e pegou a varíola bovina e passava, né, contaminou os filhos e a esposa, né, cara, gente boa, para que se fosse ali, então, feita uma resposta imune, mas você não tinha controle nenhum sobre isso, né? Simplesmente não dá para você chamar isso de medicamentos ou que isso, mas era um método que é feito hoje para que você consiga gerar essa resposta imune por formação de anticorpos, tá? Então já é uma técnica que já é usada bem antes de você ter a vacina propriamente dita dentro desses conceitos de qualidade e de eficácia e segurança, tá? Então já é algo que foi, de certa maneira, colocado dentro dos padrões que a gente chama de boas práticas. Tá. Só que as vacinas sempre trouxeram uma preocupação quando a gente está olhando um pouco com um lado de regulador, né, do lado regulatório. Então, lá em 1813, teve uma norma lá nos Estados Unidos que foi
como se fosse uma RDC hoje aqui no Brasil, só para fazer uma comparação, que eles estavam preocupados com a qualidade da vacina para a varíola que estava sendo produzida. Então, foi uma lei chamada, né, Vaccine Act, que foi a primeira lei federal sobre proteção de quem ia usar a vacina e em relação ao produto também, porque você tem que dar as duas coisas, né? Você tem que dar, quando você está falando de vigilância sanitária, você está protegendo a população e protegendo também os produtos. Então, por isso que eles têm que ter aquela qualidade, uma eficácia para falar, ó, isso é um medicamento, isso é uma vacina, ela é segura, ela tem eficácia e ela vai te proteger. Só que aqui a grande preocupação nesse momento era relacionada à qualidade. Qual é a qualidade que esse produto vai ser produzido? Porque uma vacina de varíola, para o pessoal, né, que recebia a vacina lá, que ela já foi, não é mais fornecida, né? Se errasse um pouquinho a dose ali, você poderia ter uma reação tão intensa que poderia causar até a morte. Então, existia uma preocupação muito grande, até porque a tecnologia usada nessa época era de você fazer atenuação. Tá? E como a gente sabe que acontece isso no mundo, principalmente quando a gente está falando aí de controle sanitário de produtos farmacêuticos, teve um problema com o medicamento e eles falaram, oh, a gente tem que rever essa norma, porque teve uma vacina que foi produzida lá em 1822, dá 11 anos ali depois dessa norma, não obedeceu aos critérios e a vacina trouxe problemas. Então, a vacina trouxe a doença do qual ela tentava, né, era o objetivo dela proteger. Bom, então, com isso, não só em relação à varíola, mas outras vacinas e outros produtos biológicos, né? Porque teve um problema lá com um soro para uma toxina, eu esqueci agora o nome da toxina, mas eles iam fazer o soro e teve uma contaminação e esses pacientes, na verdade, morreram de tétano, né? Porque houve uma contaminação ali. Então, eles publicaram, em 1902, uma norma que era para falar assim, ó, a gente tem que parar agora e olhar para os biológicos de uma forma diferente. Cada vez mais a população está precisando desses produtos e tem que ser feito dentro de um padrão de qualidade que você garanta que, independente de ser uma vacina, de ser um soro, você tem que ter um controle. Então, teve uma norma sanitária em 1902 que era, ó, a partir de agora, vai ter que ter, não só explicando como tem que ser feito, né, os padrões de qualidade, mas tem que ter também o quê? Uma inspeção sanitária para ver se esse controle está sendo obedecido. Então, até esse momento aqui, a questão ali, o foco era a qualidade mesmo daquele produto. A gente está preocupado com reações adversas ou a eficácia, que era 50%, se era 60%, era a questão da qualidade. E logo na sequência aqui, teve um probleminha aqui no Brasil, né, que a gente estuda lá nos livros de história, que foi a Guerra da Vacina. Então, a Guerra da Vacina, ela aconteceu, não era por uma questão de qualidade, não era por uma questão de eficácia, era simplesmente por uma questão de desinformação, de você ter ali uma população que estava sendo coagida a receber a vacina sem que tivesse um esclarecimento. E hoje a gente passa por algo um pouco semelhante, né? Porque a gente tem informação e, ao mesmo tempo, desinformação. Tá? Então, a gente está numa situação aí de guerra das vacinas, tá? E a gente tem essas duas coisas se confrontando, informação e desinformação. E o problema aqui da guerra das vacinas, lá de trás, a original, era a falta de informação, ou seja, uma consciência sanitária de que tinha a necessidade de fazer aí esse controle. Bom, e em relação à questão de segurança, também teve um probleminha em 1955, que foi com a vacina da poliomielite, tá? Que começou ali, as vacinas a ser desenvolvidas na década de 50, e uma vacina lá oral, a SEIB, né, que é oral, teve um problema também de atenuação do vírus, e vários pacientes que receberam a vacina tiveram a poliomielite. Então, aqui, mesmo passado aí 50 anos daquela norma lá de trás, de 1902, aqui aconteceu esse problema, né? De novo, a qualidade volta a assombrar o universo das vacinas e dos imunos biológicos. Bom, e só lembrando, né, para quem, a nossa palestra aqui, a nossa aula sobre farmacovigilância, 1955 é antes do episódio da talidomida, tá? Então, na sequência da talidomida, vieram a necessidade de você ter um controle relacionado
a esses eventos adversos, porque um problema de qualidade, como foi o caso aqui dessa vacina da poliomielite, é que o paciente tem um evento adverso, que é a morte ou a sequela, que é aquela doença. Então, isso é a preocupação que a farmacovigilância traz, que é um problema de qualidade pode trazer um efeito para o paciente. Tá? E a gente só vai conseguir ter o registro disso, analisar essa informação e fazer tudo isso se você tiver essa informação, de certa forma, sistematizada. Então, a partir daí, de 1964, surgiram os formulários de notificação para que você pudesse registrar de uma forma padronizada os eventos adversos de medicamentos. Tá? Bom, então hoje, aqui na norma que a gente tem de farmacovigilância, que é para a indústria farmacêutica, o detentor de registro de medicamento, é definido que nesse formulário que eu acabei de mostrar para vocês, seja registrado as suspeitas de reações adversas de medicamentos, inefetividade terapêutica total ou parcial, então isso para vacina, né? Essa discussão, ela é eficaz, ela não é eficaz, o que aconteceu, né? Então tem essa situação. Interações medicamentosas, eu estava lendo, preparando essa aula aqui, né? Fui dar uma atualizada também, eu vi que tem algumas informações relacionadas à vacina e algumas doenças, como a artrite reumatoide, né? Que para a primeira dose da vacina por RNA mensageiro, os medicamentos, se o paciente toma rituximab ou micofenolato, você não tem uma resposta total de formação de anticorpos com a primeira dose. É necessário a segunda dose para que você tenha mesmo isso. Durante a primeira, ela não é suficiente para dar aquela proteção que se mostra nos estudos clínicos. E uma coisa interessante aqui, né, que é em relação à superdose de medicamentos. Isso é aplicável para vacinas. Então, quando eu li aqui, né, superdose de medicamento, de cara eu já lembrei dessa notícia que falou, né? Morador de Viçosa toma 4 doses de vacinas, né? 2 em Minas e 2 no Rio de Janeiro. Então, a gente vê que existe também essa questão de você ter essa superdosagem aqui, ou mesmo durante a aplicação, porque é um procedimento comum, pelo menos onde eu tomei a vacina, a primeira dose, deles mostrarem para você, ó, é tanto, que a dose é tanto, tá aqui a dose, aplicou, ainda te mostra no final. Abuso de medicamento, erros de medicação, né, que a gente viu que aconteceu para alguns pacientes, por exemplo, que tomaram a vacina errada, por exemplo, foi para tomar a da gripe, tomou a vacina para Covid, ou o contrário, então a gente teve essas situações aqui. Exposição a medicamentos durante a gravidez e lactação, aqui a gente viu que tem a vacina que é por adenovírus, que é contraindicada nesses casos. Eventos adversos por desvio da qualidade, isso pode acontecer no caso relacionado à logística, né? Então a Bracro teve até uma live que foi sobre essa questão de logística, né, Cássia? E qualquer outra situação. Então, quando a gente olha para isso aqui, esse universo, e olhando para o que está acontecendo com as vacinas, a gente vê que a farmacovigilância, né, essas definições aqui, que deve ser registrada naquele formulário, se aplica para várias situações. Bom, então, quando a gente tem a informação da vacina e a gente está fazendo uma avaliação clínica, farmacológica e epidemiológica, a gente entra também num outro conceito que é extremamente importante nesse cenário, que é a questão de avaliação de benefício e risco, né? Então, com isso, teve uma vacina que foi retirada do mercado, uma vacina para rotavírus, tá? Que era usada para uma doença que tem, né, uma mortalidade muito alta, tá aqui os dados, aqui nessa parte, né, de 440 mil mortes aproximadamente por ano, tá? E 2 milhões de hospitalização, então é um impacto muito grande relacionado à infecção por rotavírus, mas essa vacina, ela causava uma reação adversa muito grave, que era a intuscepção intestinal, tá? Que, ou seja, a alça do intestino entrava por dentro de outra alça, e isso, se não fosse atendido rapidamente, principalmente crianças, poderia levar a óbito. Então, aqui tem alguns casos que foram registrados nos Estados Unidos, tá? Então, a gente olha e fala assim, nossa, são poucos casos para esse efeito aqui. Mas também você vai pensar, mas você não pode deixar uma vacina causando um problema desse, se isso, de certa maneira, pode ser evitado. E como que foi evitar, nesse caso? Mudar a tecnologia da vacina. Então, acontecia quando se usava a vacina com um vírus atenuado. Quando mudou para a técnica do DNA recombinante, esse problema foi quase que, né, não, ainda existe casos, mas muito baixo, mesmo comparando a esse caso,
esses relatos aqui, que também eram baixos. Então, hoje, você tem que olhar e falar, ó, conceito de relação benefício e risco. E você tem o quê? Tecnologias diferentes. Então, de repente, você pode mudar a tecnologia da vacina para poder, de certa maneira, evitar esses riscos aqui. Bom, então, falando em tecnologias de vacinas, a gente tem para a Covid, né, as aprovadas, eu não sei se teve mais, pelo menos a última vez que eu atualizei eram esses aqui, e a gente tem, né, as vacinas, a tradicional, que é a atenuação de vírus, nós temos aqui as que são por adenovírus, e quando a gente está falando das vacinas por adenovírus, a gente tem a da AstraZeneca, 2 doses, da Johnson, 1 dose, tá? E a Sputnik, que são 2 doses, e são 2 adenovírus diferentes para a primeira dose e para a segunda. Então, quando a gente está olhando para cá, a gente já vê o quê? Mesmo sendo da mesma tecnologia, a gente já vê algumas diferenças, tá? A gente já vê algumas diferenças aqui. Então, por exemplo, da Johnson, é 1 dose só, eu acredito que tem ali um poder maior de formar anticorpos, obviamente, deve ser essa lógica, e foi nessa vacina aqui que surgiram os primeiros casos de suspeita de síndrome de Guillain-Barré. Então, será que a síndrome de Guillain-Barré, que é também, né, uma reação adversa rara, relacionada a esses vírus, que eles podem causar de uma forma com uma maior incidência do que propriamente com a vacina, mas será que apareceu nessa porque ela é 1 dose só e tem um poder maior, esse poder maior de formar anticorpos, será que propicia uma reação adversa como Guillain-Barré? Então, essa é também algo que, né, dentro da farmacovigilância, a gente já começa a ter essa visão diferenciada, mesmo sendo medicamentos da mesma tecnologia. E temos aqui as vacinas de RNA mensageiro, né? Tá? Essas, por exemplo, tem algumas reações adversas que apareceram aqui, como eu acho que foi glomerulonefrite, tá? Que apareceram para essas vacinas. Então, falou, será que ela aparece porque o paciente já tem um problema, ou será que, de repente, ela acarretou esse problema? Então, são algumas perguntas que ainda não estão com respostas e, obviamente, a gente vai conseguir isso principalmente pensando em fazer uma avaliação mais epidemiológica dessas informações todas que vão ser coletadas nas bases de dados. Então, para isso, para que elas entrem nas bases de dados de farmacovigilância, é necessário que ela chegue no sistema de notificação da Anvisa, que é o Vigimed hoje. Então, essas informações podem chegar pela indústria farmacêutica, pelos profissionais de saúde, hospitais, pelo paciente relatando para o profissional de saúde e o profissional de saúde fazendo essa notificação, ou mesmo ele como um paciente consumidor fazendo a notificação diretamente. E algo interessante relacionado às vacinas hoje é o sistema que é o e-saúde, né? Tá? Que é o sistema de registro de vacinação, e por esse sistema também é possível fazer o registro de eventos adversos dessas vacinas. Tá? Então, com esse sistema aqui, que é o sistema de informação de eventos adversos pós-vacinação do Programa Nacional de Imunização, ele já é feito o registro ali e essas informações são passadas automaticamente para o Vigimed. Então, não é necessário que o pessoal do PNI tenha que fazer essa notificação. Então, essa transmissão automática de banco de dados, que é o que acontece, né, na maioria dos casos, mas até tempo atrás a gente não tinha, né, um sistema aqui no Brasil que permitisse esse tipo de importação. Então, com isso, hoje, facilitou para que essas informações entrem no banco de dados de farmacovigilância da Anvisa, que isso vá para o programa de Uppsala Monitor Center da Organização Mundial da Saúde, que vai juntar as informações de outras agências regulatórias, como o FDA, do EMA e de outras agências aí do mundo. Então, quando a gente tiver todas essas informações, né, não só agora, mas principalmente dessa primeira fase da campanha aí, as equipes de farmacovigilância do mundo vão começar a rodar essas bases de dados, seja aqui no Brasil, seja no FDA, seja no EMA, seja na Uppsala Monitor Center. Então, a gente vai conseguir muitas informações importantes e tirar várias dúvidas que, de certa maneira, podem estar surgindo agora, mas a gente vai precisar, né? Se isso acontece na primeira dose, na segunda dose, com a vacina, com adenovírus diferente, qual que é o padrão de segurança comparando uma vacina que é por atenuação de vírus com outra que é por RNA mensageiro, se o seu sistema
4G vai ficar melhor se você usar a vacina do RNA. Então, tem várias coisas importantes que nós teremos que descobrir e as bases de dados vão nos dar essa informação. Tá? Então, já terminando aqui essa primeira explanação, a farmacovigilância, né, o conceito é definido como uma ciência e as atividades relacionadas à detecção, avaliação, compreensão, prevenção dos efeitos adversos e quaisquer outros problemas associados a medicamento. Então, eu até deixei destacado aqui a avaliação. Então, você vai ter informações ali que vão ter que ser avaliadas, seja ela, primeiramente, avaliação clínica e farmacológica e depois uma avaliação mais ampla, que é uma avaliação farmacoepidemiológica. Tá? E um conceito que é usado quando a gente está falando de vacina, não se fala reação adversa de vacina. Geralmente se usa o termo, pelo menos aqui no Brasil, né, evento adverso pós-vacinação, que é o EAPV. Tá? E ele é definido como qualquer ocorrência clínica indesejável em indivíduo que tenha recebido algum imunobiológico, ou seja, tudo o que aconteceu na sua vida depois que você tomou uma vacina, né? É mais ou menos isso, né? Então, é qualquer ocorrência clínica indesejável pós-vacinação. Então, isso abre um leque de possibilidades, né? Tá? Então, quando a gente vai fazer essa avaliação, ou seja, estabelecer uma relação causal, tá? A gente tem que olhar aqui para aquele cara que tomou a vacina, olhar se ele tem comorbidades ou não tem comorbidades, tá aqui, e qual foi o tempo de ocorrência dessa reação adversa. Foi muito próximo da vacinação ou foi depois? Só que a gente sabe que vacinas podem provocar reações adversas tardias, então você tem que saber, será que isso é uma reação adversa tardia? Então a gente tem muitas informações também que são desconhecidas, que elas vão se tornar conhecidas à medida que a gente for pegando esses dados, e às vezes não é fácil pegar porque não foi próximo da vacinação. Então, por exemplo, se você tem um exemplo para a vacina da HPV, a vacina da HPV é muito comum, ela dá síncope durante a aplicação da vacina. Então, está próximo aqui, a pessoa está lá recebendo a vacina, ela tem um desmaio. Então, é fácil você estabelecer essa relação causal, mas uma síncope que aconteça um mês após a vacina, é difícil você fazer essa associação. Então, a gente tem esse desafio também quando a gente está falando de vacinas, né? Porque você está olhando para um cara que recebeu a vacina e, né, ele continua aí rodando no mundo. Tá? Então, tem várias publicações legais, eu deixo esses artigos com o hiperlink já montado, que fala disso, quão difícil é você investigar um efeito adverso, principalmente novo, numa vacina. Então, tem uma frase aqui do Luiz Correia, né, que eu sigo o blog dele aí, que ele faz uma comparação que eu acho bem legal e que vale bastante aqui para a farmacovigilância, né, que é a eficácia, quando a gente está determinando a eficácia num estudo clínico, depende apenas do efeito direto do tratamento. Tá? Por isso, precisamos controlar todas as outras variáveis para a gente isolar esse efeito que é a eficácia. Tá? Por outro lado, quando a gente está falando de efetividade, é um conceito ecológico, né? Depende do tratamento, do ambiente, do comportamento das pessoas e de aspectos sociais. E quando a gente está olhando para os eventos adversos, eles estão associados a tudo isso aqui. Né? Tá? Então, um outro exemplo, só para poder tornar isso aqui mais claro, é quando a gente está falando do risco dos eventos tromboembólicos com a vacina, aqui no caso da AstraZeneca, que foi a primeira que apresentou esse efeito. Né? Então, é algo bem raro, né? 4 casos em 1 milhão de vacinados, dá uma incidência baixa. Quando a gente compara com a pílula contraceptiva, já é uma incidência maior. Com cigarro, maior ainda. E com o Covid, aí já, né, absurdamente maior. Agora, você imagina um cara que, né, tomou a vacina, mas usa pílula contraceptiva e é fumante. Ou alguém que teve a infecção e depois tomou a vacina. Então, é dentro desse cenário aqui que você tem que avaliar. Então, não é uma tarefa fácil quando a gente está olhando para todo esse cenário aqui, que é onde, né, a gente costuma chamar de mundo real. Tá bom? Bom, e um outro detalhe importante também, que traz uma certa preocupação em relação à questão das informações, porque eu mostrei para vocês o sistema da Anvisa, o sistema do Programa Nacional de Imunização, e que os dois conversam.
Mas muitas dessas conversas relatando eventos adversos acontecem pelo WhatsApp. Eu, pelo menos, nos grupos que eu participei, muita gente ali falando, ó, tomei essa vacina, tive isso, tive outra coisa, mas aconteceu mais com as vacinas de adenovírus, e as informações estavam rolando no WhatsApp. E essas informações não necessariamente elas vão chegar aqui ou vão chegar aqui, né, no sistema da Anvisa. Além disso, tem o Facebook, que também surge essas informações, os bate-papos, o Instagram, Telegram, tá? E por que não o Tinder, né? Vai que depois, né, do encontro, você resolva falar sobre reações adversas de vacinas, né? Nada impede. Bom, então, existe uma preocupação, e até já é algo na farmacovigilância que acontece, que é você buscar os eventos adversos em redes sociais e tentar, de certa maneira, ver o que está acontecendo ali. É claro que você não vai ter uma informação tão de forma acurada como se estivesse dentro de um formulário, mas muitas informações, ela também tem o seu valor, embora, né, de uma forma um pouco desorganizada, tá? Então, para fechar essa história em quadrinhos aqui, né, em quadrinhos não, né? Faz parte da infância de todo mundo, né? A comparação aqui, né? O porquinho Pedrinho, vacinado. Eu não lembro o nome do porquinho lá que não fazia casa, que era o não vacinado. E aqui o lobo mau, Aqui, ó. uma variante do Queimou vírus, né? 8, ela queimou 2, ela não tá batido já. Obrigado. Era isso que eu tinha Não dá para jogar com para levantar a bola aqui para vocês, tá bom? Ótimo, Adalton. Super obrigada. Adorei a parte do porquinho. Muito obrigada. Agora a gente vai abrir um pouquinho para as perguntas, né? A gente já tem algumas aqui. Eu vou comentando, tá? Eu vou te passando. Tá? E aí, qualquer coisa, aí as pessoas vão colocando e a gente vai discutindo, tá? Então, tem uma pergunta aqui. Tomei a vacina contra a Covid-19, não fala qual foi. Tive dor Tá. no braço e dor de cabeça. Tá. Se eu quiser, agora, posso relatar isso para a vigilância sanitária? Sim, sim, sim. E aí, como é que eu posso fazer? Tá. Hoje, o caminho mais fácil, claro, eu não sei se foi a primeira ou a segunda dose. Vamos, duas suposições, né? A primeira eu tive isso na primeira dose. Se ele for, quando receber a segunda dose, ele pode chegar lá na UBS, onde ele tomou essa vacina, e ele foi, ó, na primeira eu tomei, né, tive isso, 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 ele pode fazer, e isso vai ser registrado. E essa informação vai ser registrada naquele e-saúde, que vai, de certa maneira, depois ir para a Anvisa. Ou você pode fazer direto, acessando o Vigimed, né? Então, o Vigimed hoje permite que você faça essa notificação, independente da plataforma, né? Pelo celular você consegue mandar, fazer a notificação, tá? Mas, assim, uma coisa importante, até para a gente saber se é na primeira dose ou na segunda dose. No comecinho das vacinas por adenovírus, que foi a da AstraZeneca, estava tendo, assim, o pessoal, uma parte tinha reação diversa, outra parte não tinha. Então, houve uma suspeita de que as reações aconteciam, né, de forma mais intensa em quem teve contato com o vírus previamente, mesmo que assintomático. Tá? Então, seria importante observar esse comportamento na segunda dose, né? Porque, para aqueles que não tiveram, eles já tiveram contato via a vacina, né? Então, você vai conseguir esse tipo de informação avaliando. É difícil, às vezes, a gente ter a resposta agora, mas a gente vai ter na sequência, né? Foi o que você comentou, né? A gente tem que conseguir separar, né? E para separar tem que ter mais informação, né? Então, o quanto eu posso estar enganada, mas o quanto a gente conseguir de informação num tempo menor, num tempo mais curto, talvez consiga, né, maior direcionamento do que aconteceu, se tem essa relação, se não tem, né? Tem mais perguntinhas por aqui. Tenho como acessar quais reações acontecem mais frequentemente na vacina da gripe, por exemplo? Da gripe? Tem bula, algum lugar onde eu possa acessar? Bula, boa pergunta. Não, na bula tem, na bula essas informações estão lá, e tem um manual que é o manual do como é que chama? Do Programa Nacional de Imunização,
que Uhum. é um livrinho, agora não sei qual edição que ele está. Eu gosto muito de uma edição azul, chama Manual de Vacinação, de Eventos Adversos Pós-Vacinação. Lá é bem legal que as vacinas estão assim, para vacina tal, todas que estão no programa do PNI. E Tem já lá tem. as reações adversas mais frequentes, que acontece mais, como que elas acontecem e qual a frequência, entendeu? Então, se acontece, por exemplo, um caso a cada 20.000 pacientes que recebem a vacina, qual o tempo de ocorrência? Acontece nos 3 primeiros meses, acontece na primeira semana, tá? Então, Uhum. tá lá todas as vacinas do PNI, essas informações estão lá. Então, a da influenza, que é de 2010, né, e 2011, então essas informações estão todas lá. Estaria nesse caderninho. Está no Uhum. caderninho. Ele fica assim, manual de eventos adversos pós-vacinação do Ministério da Saúde. Colocou no Google, vai aparecer, tá? Então, Joia. seria, a gente até brinca que é assim, a bíbliazinha de quem faz avaliação de causalidade de vacinas é consultar esse material, porque ali você consegue perceber mesmo essas reações que acontecem um tempo depois, né? Porque tem algumas que estão lá, pode acontecer 1 ano após a vacinação. Então, ele está mostrando, Já tá. já está tudo lá nesse manualzinho. Ótimo. Tem uma outra pergunta aqui. Tomei a primeira dose da vacina AstraZeneca dia 19/5 e 4 dias depois meus linfonodos estavam reativos e doloridos, mas do pescoço do lado esquerdo, mesmo lado que tomei a vacina. Que se talvez isso seria um evento? Bom, não, provavelmente, falou de linfonodos e resposta Sim, imune está relacionado, né? Agora, em relação a você ter isso só do lado que você, do foi a braço que tô picada, picado, né? eu não sei, não conseguiria, teria que ter, se tiver alguém aí especialista nessa parte, mas eu não consigo dar uma explicação, vai acontecer dessa forma, né? Uhum. De um Mas, lado. mas de qualquer maneira, né? Eu acho que reforçar que isso é importante ser falado, né? Ser registrado como Sim, sim, como um evento, aconteceu. Então, assim, é isso, né, que vale a pena, né? A gente isso. começar a entender que a gente tem que divulgar. E aí, em vez de divulgar Facebook, vamos tentar divulgar numa ferramenta onde vai chegar aonde tem que chegar, né? Isso. Então, perguntar no posto de saúde, ou então se informar como eu posso levantar esse problema, esse evento, né? E aonde isso pode chegar, né? Eu acho Isso. que é essa a proposta, né, de esclarecer quais são os meios aí. Então, hoje, assim, fazendo não propaganda, né, mas parabenizando a Anvisa, porque você tem um sistema hoje que ele é fácil, você consegue, né, acessar pelo celular. Isso faz uma diferença grande. Eu falo assim, acessar pelo celular, a pessoa fala, pô, mas é a internet, você tem a internet e tudo mais. É que antes, o sistema que era usado pela Anvisa, ele rodava no Internet Explorer, que não tá, entendeu? Essa é uma, uma coisa que O negócio melhorou, né? Acho que é melhorou. essa a proposta. Melhorou, é isso que eu queria dizer. Então, hoje facilita. Então, se você, de repente, você Sim. conhece os caminhos para notificar, mas teve um pessoal do Reino Unido, da Holanda e da Croácia, que eles participaram de um programa que era assim, ó, vamos tentar fazer já um aplicativo com o formulário de notificação, né? Tá? Uhum. Porque você já tem ali o aplicativo, então fica mais fácil você entrar e fazer isso, né? Pelo aplicativo. E eles fizeram isso, participaram da primeira fase, o pessoal criticava que não ia receber as informações, e saiu a primeira parte da avaliação que eles mostraram, tanto pelo sistema tradicional quanto pelo aplicativo, as informações eram compatíveis, né? Uhum. Então, eu acho que talvez ir para esse caminho, né, de você colocar aplicativos para receber esse tipo de Sim, informação, talvez talvez consiga, facilite. né? Facilite. Embora você consiga acessar hoje o sistema de notificação no smartphone, Sim, se tiver já um caminho mais sim. direcionado, ainda Acaba precisa, sendo né? uma ferramenta, né? Isso. Ajuda, né? Tem uma outra perguntinha aqui. O espaçamento entre as doses da Pfizer, maior que o recomendado em bula, não poderia reduzir a efetividade da vacina? É, assim, os estudos que eu li, eles mostravam assim, ó, você tem uma resposta depois da primeira dose, tá? Depois da primeira dose tem uma resposta. E, obviamente, tomando a segunda dose, essa resposta vai ser aquela que foi publicada no artigo lá falando, ó, você tem, por exemplo, no caso de algumas vacinas da Pfizer que fez passada, você vai ter de 90 e tantos, 95%, não lembro agora exatamente, mas era um valor bem alto, tá?
mas era 21 dias. A partir do momento que você joga para 3 meses, cara, você não vai conseguir garantir que você vai ter aquela mesma eficácia que foi determinada no estudo clínico. Então, isso pode ser menor, tá? Menor se você tomou as 2 doses. E você, o que vai acontecer também? Você pode, de repente, pegar a COVID ali no meio do caminho, tá? A questão é, por que foi prolongado isso? A resposta foi que você não tinha vacina suficiente para poder fazer a vacinação e dar a segunda dose em 21 dias. Precisava desse espaçamento até para a Pfizer poder fornecer, né? Agora a gente está vendo que o pessoal que começou a receber a segunda dose vai ser agora a partir de agosto e vai chegar aí muitas doses, né? Uhum. Tá? Então, eu acho que foi mais por uma questão logística e eu acho que, assim, você não tem uma informação. A gente vai ver isso depois. Então, depois, você analisando essas informações, os dados epidemiológicos vão mostrar. Foi uma saída correta, ou de repente você vai chegar e falar assim, ó, diminuiu muito a efetividade dessa vacina, mas nesse momento agora, a gente não consegue afirmar. Vai precisar de um tempo. É tudo muito novo, né? É muito Vai novo. demorar um pouquinho É que ainda. cara, eu estava vendo, eu li uma notícia hoje, que quem tomou a primeira dose da AstraZeneca grávida, a segunda dose vai ter que tomar de vacina da Pfizer. Aí, Então, e não era isso, né, que eles estavam falando até não, você há está pouco fazendo tempo. isso, pelos conceitos que a gente está vendo, é um uso off-label, porque você não pode misturar ali as duas Ainda a gente não vacinas. tem nada dessa informação, se eu É, posso juntar ou não, né? tá. Mas por uma questão de segurança, seria talvez melhor você testar ali um outro imunizante. Do que correr o risco de Isso, manter, né? manter. Mas a outra pergunta é, essa vacina da Pfizer, que a paciente, né, porque ela está grávida, está recebendo, vai ser a segunda dose ou vai ser a primeira? Ela vai ter que tomar a segunda dose da Pfizer também, né? Então, são mais duas ou mais Mas uma? isso não está claro, tá? Sim, Então, se sim, essa seria a segunda ou a primeira, e deveria, tá? Então, sim. essas coisas acontecem, não tem como. É que, na verdade, está tudo muito rápido e a gente está com o carro andando, né? É Sim, essa a ideia, sim, né? De sim. tentar obter o maior número de informações, mas com tudo rolando, tudo Mas só acontecendo. que, por um lado, vocês aí da Abracro, que trabalham com pesquisa clínica, se você faz isso é uma experimentação, né? Sim, Aí tem que ter termos de consentimento. sim. Aí entra numa outra história. Que é isso, é uma experimentação, né? Aí tem um outro comentário aqui, tomei a vacina da Pfizer, normal, tive a dor no braço, mas também tive queda de cabelo. Pode ser um evento, né? Então, acho que Pode. aí valeria a pena documentar, né? Fazer essa notificação. A pergunta, a pessoa que falou isso, trocou o shampoo recentemente? Talvez, porque pode ter coisa misturada, né? Não, assim, são aquelas informações que às vezes parece uma piada, mas não é, né? Sim, Entendeu? Porque aquilo que eu falei lá, você toma a vacina e você vai analisar tudo que acontece depois, né? sim, sim, sim. Porque, de novo, tem que limpar, né? Eu tenho que tentar ir peneirando para tentar achar se realmente tem uma relação ou não. Isso. Como é realizado mais especificamente a avaliação de risco e benefício de uma vacina? Avaliação de benefício e risco. Bom, é, existe algumas informações que elas difícil você fazer isso no comecinho, né, quando a vacina está ali. Mas depois de um tempo você tem mais ou menos aqueles dados de epidemiológicos de frequências de ocorrência dessas reações adversas, né, a incidência delas. Então, para algumas reações uma reação adversa grave a cada 50 mil doses aplicadas. Nesse cenário, o que você acha? Um caso para 50 mil, existe risco ou não existe risco? E É. aí? E aí? Tá? Ou, às vezes, acontece, então, um caso para 50 mil, aí fala, assim, um caso para 50 mil, só que aí você vai olhar e fala assim, mas a vacina, por exemplo, isso para a vacina da gripe, você vai vacinar todo mundo. Então, isso dá um número alto. Uhum. Tá?
Então, aí é diferente. Aí você já olha para um caso para 50 mil de uma forma, né, Diferente. diferente. Uhum. Agora, se, por exemplo, se for um caso para 50 mil da vacina da HPV, aí já é diferente, né? Aí você já fala, 50 mil? Não, a gente não vai... Sequer a gente vai conseguir fazer 50 mil pessoas tomarem a vacina para HPV dentro de uma campanha. Então, o risco é bem baixo. Então, você vai ter que ir olhando para a população, para aquela reação adversa, para você tentar, de certa forma, ir fazendo esse balanço. Então, é sempre olhando para a reação adversa, tá? Essa incidência, tudo isso você vai ter que estar avaliando ali. Então, por exemplo, algumas coisas você, de certa maneira, tem que fazer um plano de minimização de risco. Por exemplo, a vacina da HPV, eu lembro que isso era além dos critérios, vamos dizer assim, morais que tinha, né, que tinha que vacinar meninas virgens e tal, tinha o problema da síncope. Então, o que se fazia? Tinha que tomar a vacina sentado, para evitar isso. Então, era uma Passar forma. mal e acabar desmaiando, Tá. alguma coisa. Só que tinha uma reação que aconteceram, isso foi raro, com algumas pacientes, aconteceram com 2 aqui em São Paulo, e depois, analisando, discutindo esses dados com a galera de fora aí, apareceu também, acho que na América Central, elas não paravam em pé depois da vacina, né? Então tiveram uma reação neurológica muito grave. E quando você pensa numa reação diversa neurológica, com uma vacina para vírus, você sempre pensa em Guillain-Barré, tá? Então, aí já muda diferente. Então, não foi Guillain-Barré, mas que reação é essa? Aconteceram só 2 casos. E aí fica uma preocupação muito grande para quem trabalha com vacinas, que é o seguinte: se você coloca isso na mídia, o impacto para a vacina, para a campanha, é terrível. Acaba. Mas, Uhum. por outro lado, você não pode simplesmente esconder uma coisa como essa. Então, você tem que tentar trabalhar. Então, assim, essa relação de benefício e risco, ela vai depender de vários fatores aí para você determinar, né? Eu lembro, Cássia, vocês viram que eu falo bastante, né? Para a vacina da influenza, eu acho que foi em 2013 ou 2014, não lembro agora o ano correto, mas foi logo depois, eles estavam suspeitando que ela provocava narcolepsia. Tá? E falou assim, não, porque está tendo alguns casos, era algo raro, era um caso a cada, eu acho que 100 mil doses aplicadas. E começaram a aparecer esses casos e começaram a investigar. E foi feita uma investigação, de fora veio o pessoal do CDC aqui para o Brasil, o pessoal do EMA também, e eram 3 vacinas que tinham na época, né, da Novartis, que a Novartis não era da Novartis, mas ela comercializava, da Novartis, do Butantan, que era com a Sanofi, e da GSK. E no meio dessa investigação, eles descobriram que a narcolepsia era causada pelo adjuvante da vacina da GSK. Tá? Então, até a pergunta que era, mas por que a narcolepsia está sendo importante nesse caso? Você toma uma vacina para gripe, você não quer ter narcolepsia como Exato. sequência, né? Uhum, Tá? uhum, uhum. Ótimo. Mais algumas perguntinhas aqui. Tomei a primeira dose da vacina há menos de 7 dias e tive sintomas gripais. Tenho que fazer um teste para saber se estou com Covid? Seria bom, né? Tá? Mas Sim. poderia, porque pode ser uma influenza, que o paciente, né, a pessoa que relatou aí, Uhum. falou, mas no caso desse, de ter sintomas gripais após a vacinação, é, sugere fazer, né, um Eu teste ali de acho que Covid. até pelo contexto, né, que a gente Isso, está hoje, né, é um cuidado, né, um cuidado com todos, né, não só com você, mas às vezes casos que a gente escuta, né, a pessoa já estava contaminado, só que estava sem o sintoma, tomou a vacina e aí apareceu o tá? sintoma. É porque a gente muitas vezes não consegue saber o dia da Isso, contaminação, né? Você não consegue saber em que momento que você se contaminou. isso. Então, às vezes você já estava e aí teve, né? Ou não, é complexo, né? Saber o dia da infecção é muito complicado, Isso, né? mas isso era bem comum para vacina de influenza, né? De E receber se a sim, vacina e ter os sintomas e ter os gripais, né? sintomas, Influenza exato. lá, influenza-like. Então, isso é uma coisa. Agora, para essas vacinas, eu, por exemplo, eu tomei a vacina, eu só tive dor no braço, Uhum. tá? Mas qualquer outro sintoma gripal que eu tivesse ali, eu ia procurar e fazer, né? Sugere, né, que Sugere. seja feito por cautela mesmo, né?
Aí tem alguns comentários que mandou as reações diretamente para a empresa, no caso da pessoa foi a Janssen, que é válido, porque Sim. pelo aquilo que você mostrou, está ótimo, né? Aqui falam que entrei em contato por e-mail com a Fiocruz, e até hoje não entendo que não teve nenhum retorno, não sei se era isso que ela queria dizer. Tenho que tomar a segunda dose em agosto, porém tenho medo porque eles ainda estão reativos. Ah, desculpe, eu acho que eu perdi alguma parte. Eu vou ler exatamente o que está aqui. Tá. Entrei em contato por e-mail com a Fiocruz e até hoje nada. E tenho que tomar a segunda dose em agosto, porém tenho medo porque eles ainda estão reativos. Cacá, essa daí é a segunda parte daquela menina que falou dos linfonodos reativos. Dos linfonodos Até reativos. hoje estão reativos dos linfonodos. É que ela foi indo e aí entraram outras perguntas, né? Então, ela está linkado com o problema dos linfonodos, que estão reativos. Fiz exames para uma série de doenças virais e tudo negativo. Então, agora ela está com medo da segunda dose, porque ainda está com esse problema, né? Essa questão com os linfonodos. Aí, nesse caso, cara, isso aí já é aquela situação em que o infectologista tem que estar envolvido, né? Exato, é isso que eu ia A, comentar. a farmacovigilância não vai conseguir dar... Não vai. Eu acho que um médico mesmo, né, assim, para ter uma resposta médica, né, Uma de resposta contar o que médica, aconteceu, se ela se não achou nada ainda, né, nenhuma consideração com outra infecção viral, o médico, eu entendo que pode dar nesse caso... conduzir, né, melhor, uma linha melhor para ela, né? Porque talvez não pegar a segunda dose da vacina não tenha nada a ver, ou tenha, né? Então, acho que tem que procurar realmente um especialista ali, alguém que oriente melhor. Em relação aos eventos relatados pelas mídias sociais, acredito que poderemos ter muitas informações que não sejam verídicas. Tá. Como nós da farmacovigilância podemos diminuir esses riscos e aumentar a confiabilidade dos dados obtidos por esses meios? Tá. Adorei a pergunta. Hoje existe duas coisas que é o Real World Data e Real World Evidence. Então, são ferramentas que são usadas para essas bases de dados, que ali dentro você vai fazer uma avaliação em cima desses dados. É claro que você vai ter, né? E você tem hoje muito o uso de inteligência artificial, tá? Inteligência artificial que, de certa maneira, vai ajudar dentro dessa avaliação. Mas aí, eu estou falando para vocês de ferramentas e tecnologias que elas não estão disponíveis para todo mundo, elas são caras, você não consegue, né, trabalhar com determinados dados estatísticos e fazer tudo isso. Então, por exemplo, o que sobre esses casos, então pode, de repente, sair uma fake news que teve aqui no Brasil, de uma forma que foi muito circulada, estou dando um exemplo genérico, aqui em São Paulo, e você sabe quando que foi que aconteceu isso. Então, usando a inteligência artificial nessas bases de dados, você vai saber, nesse período aqui, essas informações têm uma confiança menor. Por quê? Porque teve um estímulo muito grande de alguma coisa que aconteceu, então, que gerou esse tipo de informação. Então, a confiabilidade dessa informação é diferente de outra que saiu numa outra região e que não teve esse estímulo, então você tem que dar pesos diferentes dentro de tudo isso. Então, são, assim, análises que são usadas hoje em dia, não são usadas por todo mundo, mas que, de certa maneira, consegue fazer esse tipo de avaliação. Então, não é algo fácil, tá? O primeiro ponto. Então, não é algo que, assim, mas já há a possibilidade de você conseguir pegar tendências. E, a partir das tendências, fica mais fácil para você, de certa maneira, ir para essas bases de dados e fazer ali um bate e tentar ver se realmente aquela informação, ela, de certa maneira, ela fortaleceu ou não um sinal que foi gerado dentro de por esse sistema, se foi confirmado olhando para essas bases de dados. Então, é algo que, né, a galera aí, os epidemiologistas, os caras que trabalham com TI, então, eles conseguem, de certa maneira, hoje existe essa possibilidade. Agora, se você olhar, chegar e falar assim, eu vou monitorar uma base de dados, então você vai entrar lá, não sei como que se faz isso, mas eu vou acompanhar aqui o Twitter, eu vou acompanhar outra... aí você entra, assim, ao acaso, tá? Aí já perdeu toda essa parte de validação que às vezes você pode conseguir usando as ferramentas estatísticas, tá? Tem uma pergunta excelente que, na verdade, é parecida com uma minha, mas eu vou fazer aqui de quem está
acompanhando com a gente, o site Vigimed ou canais de notificação, né, para esses eventos, podem ser divulgados livremente pela mídia para a população em geral? Pergunto porque quase não vejo esse tipo de divulgação, ou talvez o acesso livre a esse canal poderia trazer informações falso-positivas. Teriam os dois contrapontos aí? Tem. Hoje, por exemplo, com o Vigimed, se você entrar lá na página da Anvisa, você consegue fazer uma pesquisa sobre o que está acontecendo com o que vem recebendo nessa base de dados. É claro, protegendo lá, né, não expondo dados do paciente, mas você vai conseguir saber, por exemplo, quantas notificações tiveram para um medicamento, ou no caso da vacina, e quais foram as reações adversas que mais tiveram ali. Então, isso é comum nas bases de dados de farmacovigilância ao redor do mundo, né, no FDA, no EMA, no Reino Unido, no programa de Uppsala Monitor Center, você consegue, só que você tem lá o quê? Essa vacina, por exemplo, essa vacina tiveram tantas reações adversas, tá? Então você vai olhar e geralmente eles dão por sistema órgão, né? Reações dermatológicas, gastrointestinais, neurológicas, vai estar tudo listado lá, tá? Então, se você olhar lá, você vai falar assim, caramba, né? Tá acontecendo esse tanto de coisas com as vacinas e não pode trazer uma informação, né? Uma interpretação errada de quem não entende que aquilo é como se fosse um compilado de informações individuais que está mostrando um padrão que você pode olhar na bula e, de repente, falar, ó, já está descrito em bula, está acontecendo aquilo que está na bula, ou estão acontecendo reações adversas que ainda não estão na bula, é algo novo. Então, esse tipo de interpretação, ele requer conhecimentos, né, dentro dessa área de farmacovigilância, com ações epidemiológicas e tudo mais. Mas a informação está lá, então ela é livre de interpretação. Não tem como você obrigar alguém a acessar essas informações e interpretá-las, né? Então está lá. Se de repente apareceu lá que as pessoas notificaram que tomaram determinada vacina e suicidaram, tá? Vai aparecer lá, tá? Só que aí, como a gente falou, qual foi a causa? De repente não tem nada a ver com a vacina, foi só uma relação temporal que aconteceu e foi notificada, né? Tá? Esse é o problema. Então, agora, em relação à questão do Vigimed, assim, nas redes sociais, pelo menos que eu acompanho, mais ligado à parte profissional, aparece muita informação do Vigimed, mas ela tinha que estar mais exposta na mídia, né? Isso. Tá? Eu acho que mais divulgada, não sei, mais exposta mesmo, talvez, né? Isso. Para as pessoas terem esse acesso e passarem a utilizar, né? E nas bulas, eu acho que é que o pessoal não lê bula, né? Não, Não. não sei, acho que não, normalmente não. Porque no final, nas bulas, já é uma norma, um padrão, tá lá, né? Se Tá tiver lá. eventos adversos, você entra lá, tá lá, Vigimed e tudo mais, mas tinha que ser de uma forma mais clara, né? Eu acho que por mais informação mesmo, né? Por um Isso. contexto, né? Eu acho que seria super legal mesmo. A gente tem uma pessoa de fora do Peru, uma pergunta internacional. Qual o nome do camarada, você sabe? Hein? Luiz Sardon. Sardon. Quem determina a temporalidade entre as fases de vacinação? Aqui no Peru, são 3 semanas para todas as vacinas que são aplicadas. Tá. Não tem como. É uma padronização, eu até gostaria de entender, se depois ele puder escrever para nós, como que foi determinado isso, porque tem reações adversas que vão ser além desse período, né? Tá? Então, por exemplo, glomerulonefrite, que eu falei agora há pouco com a vacina do RNA mensageiro. Será que ela acontece num período de 3 semanas, né? Ou teria que ter um período maior para miocardite também, que eu vi relacionadas a vacinas de RNA mensageiro, né? Qual para acontecer? Será que é algo tão assim recente, né? Perto da vacinação, ou tem que ter um prazo depois? Então, assim, eu consideraria, sinceramente, claro, né? Tudo que acontecer no próximo ano e, de certa maneira, aí tiver uma relação, claro, não é qualquer coisa, mas você não vai, de repente, lá ter um acidente e falar, foi da vacina lá atrás. Mas algumas situações clínicas, se a pessoa, de repente, perceber que possa estar relacionada, eu não vejo nenhum problema em ficar. Mas eu gostaria de entender por que os 3 meses, agora eu vou... né, assim, porque um tempo para um tempo para outro e 3 meses, né? Porque, assim... Ele colocou acrescentou aqui um comentário. Deve ser pelo que já indicou neste momento aqui no Peru, temos uma grande disponibilidade de vacinas. Tá.
Talvez. E é verdade, né? O Peru é um dos países que tem bastante mesmo, né? Então, e já vem avançando rápido, né, na vacinação. Sim. Então, talvez custo-benefício, a gente vacina mais rápido, e aí o intervalo menor. Pode Sim. ser uma lógica. Sim. Interessante. E aqui tem uma pergunta também. Questão de risco-benefício. Se a gente estiver falando principalmente nas pacientes, né, nas mulheres grávidas e população de risco, qual que é a sua opinião sobre vacinas, elas, a população? Puxa vida, né? Que pergunta, né? Tá, assim, já é um padrão da pesquisa clínica, né? E vocês sabem melhor que eu sobre isso, que você evita de vacinar grávidas, Sim. tá? Porque não tem dado, né, prévio que te dê alguma informação sobre isso, né? Isso. Só que, por outro lado, você está no meio de uma pandemia, né? Tá? No meio de uma pandemia. Então, é uma situação assim, extremamente complicada, porque você fala, mas e aí? Você vai... O incerto é se você vai trazer algum problema para a grávida ou para o bebê. O bebê. Mas o certo é que a Covid mata. Pode matar. E aí? O que você vai fazer numa situação como essa? Então, é uma situação extremamente complicada, né? Você avaliar o risco-benefício numa situação como essa. Mas fazendo um paralelo, eu lembro que lá atrás, não na vacina, mas quando teve a pandemia de H1N1, o tratamento disponível naquele momento era o Tamiflu, tá? E o Tamiflu, ele era classificado pelo aquele potencial teratogênico do FDA, era classificado como C, ou seja, existe relatos de eventos adversos em animais, nos filhotes de animais, né, testado em animaizinhos grávidos, mas não em humanos. Então, você já tinha uma evidência de problema nos ensaios pré-clínicos, Uhum. tá? Em ratinhas, mas você não tinha em humanos. E grávidas era paciente de risco para H1N1. Então, uma grávida E com agora? H1N1, você trata com Tamiflu que dá problemas, evidência nos animaizinhos, ou você não Ou trata? você não trata? Ou não trata. Aí, por outro lado, você tem evidências em animais e não tem humanos, mas o Tamiflu era muito pouco usado, né? Você vai usar numa situação de pandemia, não é um medicamento que você usa. Então, essa informação, ela não foi atualizada para as grávidas, por exemplo, classificando como contraindicado, a classificação D lá do potencial do teratogênico do FDA, porque ele não é usado constantemente, então você não consegue atualizar essas informações, ou ele não tem problema, Ou né? não tem problema, Tá? exato. Sutil. Aí, nessas horas, quando a gente é farmacêutico e trabalha com isso, você fala assim, isso aí você tem que conversar com o médico. Boa, boa saída, boa saída. Poxa vida. Adalton, chegamos 8 horas, tem alguns comentários aqui, mas não perguntas. Queria te agradecer, queria agradecer a todos que participaram. Eu acho que a proposta realmente era a gente divulgar como documentar isso, né? Como reportar isso e o quanto que é importante, né? Sim. Eu acho que aqui todos nós, todos os participantes, agora vai caber a gente a divulgar essas informações e sim espalhar essa informação boa, que tem sim que divulgar esses eventos, mas de uma forma correta, né? Para que as Sim. vacinas não sejam aí colocadas, né, em xeque-mate, ou então Sim. que as pessoas parem de escolher as coisas e achar que sabe porque leu o meu vizinho tomou e aconteceu tal coisa. Então, é ter um pouquinho mais de informação, entender que as coisas estão acontecendo, que é tudo muito rápido, é tudo informação muito nova e que cabe sim a nós, além de tomarmos a vacina, seja ela qual for, divulgar e contar aí o que aconteceu, ou direto para a farmacêutica, ou por qualquer outro veículo aí dessas opções que você passou para a gente. Perfeito. Obrigado, né, pelo convite novamente.
Não, a gente que agradece sempre. Sempre Super obrigado bom. a todos. Vai ser nosso parceiro. Tá. Super bem-vindo e obrigada aí pela sua disponibilidade e pela quantidade de informações. Pessoal, super obrigada, boa noite a todos. A gente lembra que isso vai ficar gravado e a gente vai disponibilizar no nosso canal. E se vocês tiverem alguma outra pergunta, vocês podem entrar em contato com a Abracro e aí a gente entra em contato com a Dalton e responde qualquer questionamento aí de vocês que eventualmente não deu tempo da gente finalizar. Super obrigada, boa noite. Boa noite, obrigado mesmo a todos aí, e é isso aí, a gente se vê por aí, ao Obrigadão. vivo, em breve. Isso mesmo, obrigada, boa noite. Tchau. Boa noite.